Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. A nossa convidada de hoje é Conceição Calhau, nutricionista, investigadora e professora na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa, onde se tem dedicado à investigação nas áreas da nutrição, metabolismo e microbiota intestinal. Ao longo dos últimos anos tem sido também uma das vozes mais conhecidas da divulgação científica sobre alimentação e saúde em Portugal. Autora de vários livros sobre nutrição e alimentação, publicou há pouco Engolir Sapos Engorda, um livro cujo título sugere desde logo uma ideia provocadora. Aquilo que sentimos, stress, ansiedade, frustração, também pode influenciar a forma como comemos, o nosso metabolismo e o nosso peso corporal. Bem-vinda, Conceição. Muito obrigada pelo desafio. Obrigado. Conceição, nós é que estamos agradecidos. Já lá vamos ao teu livro. Primeiro, costumamos neste nosso podcast falar do percurso de cada um dos nossos convidados. Porquê é que escolheste nutrição? Acho que fizeste na Universidade do Porto, não foi? Na altura era um curso que só havia no Porto. Exatamente. E de onde é que veio essa chamada para essa questão tão importante, no fundo, que é saber o que é que devemos comer, não é? Sim, na altura só existia na Universidade do Porto, quer em Portugal, quer em Espanha, era o único da Península Ibérica. São os pioneiros nisso. Exatamente, nós hoje temos muito mais licenciaturas, muito mais ofertas de licenciatura de nutrição em Espanha, mas é um cenário de hoje. Na altura, em 1990, só existia mesmo este curso. Na verdade, eu tinha um gosto particular pela matemática e, de facto, era se calhar aquele meu lado pragmático ou muito objetivo. Não foi para contar calorias. Mas não era para contar calorias, de certeza. Mas a verdade é que eu tinha também muito mais fascínio por investigação, por medicina preventiva. Eu era atleta e enquanto atleta, de facto, tinha muita disciplina, muita rotina. Já agora, de que modalidade? De ginástica rítmica, até aos 18 anos, até ir à faculdade. E foste para o Porto ou já lá estavas no Porto? Não, eu sou de São João da Madeira, portanto até aos 18 anos a minha vida foi em São João da Madeira e depois é que fui para o Porto para a faculdade e, na verdade, no momento de escolher então a formação é que eu escolhi Ciências da Nutrição exatamente para este desafio da prevenção da doença, da promoção da saúde e com muito este lado de investigação. Na altura, nos anos 90, o curso de Ciências da Nutrição não era muito conhecido, aliás, sim. Só existia aquela oferta formativa, não se sabia muito bem na altura, pelo menos quando eu escolhi o que era o nutricionista, o que é que o nutricionista fazia, mas eu não tive dúvidas. E de facto foi uma escolha bastante corajosa. Havia poucos professores até nessa área, havia o Dr. Emílio Pérez. Sim, endocrinologista, um nome muito importante na área da nutrição, mas a verdade é que as Ciências da Nutrição da Universidade do Porto também nascem e vivem numa incubadora chamada Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E portanto, aliás, eu depois quando fiz o resto do percurso da investigação, quer o doutoramento, quer o a seguir, vem muito na Bioquímica da Faculdade de Medicina do Porto. Portanto, fizeste doutoramento na Universidade do Porto, foi? Fiz na Faculdade de Medicina do Porto o doutoramento e a agregação, sim. Eu só estou em Lisboa há 10 anos, desde 2016. Muito bem, foi uma transferência para algum grande clube aqui, que havia uma jogadora que se distinguia lá em cima. Olha, mas a certa altura passas da investigação, com certeza que ainda fazes, mas acompanhas a investigação com a questão da divulgação, da comunicação para o público. E tiveste um livro com muito êxito, não é? O livro eu chamo-lhe assim o livro das tretas. Exato. Na verdade, eu acho que, de facto, se olhar para trás para o meu percurso científico, enquanto professora e enquanto investigadora, porque fiz sempre as duas coisas, eu tive sempre uma preocupação de investigar com aplicação à sociedade, com questões muito práticas e ao contrário, se calhar, da maioria dos investigadores, até básicos, temos uma linha de investigação que vamos mantendo. Eu, na agregação, até foi uma das questões que me colocaram, porque é que fui mudando de tema tantas vezes, porque vou abrindo portas conforme as perguntas científicas que se vão colocando. Claro. O que também significa fazer equipa. Eu tenho uma equipa bastante alargada que vai tomando conta destes temas. No laboratório mesmo. No laboratório. E, portanto, o que também significa que fui estando atenta aos problemas da sociedade, porque eu acho que a academia, uma escola médica pública, também tem que devolver à sociedade aquilo que é o investimento que o Estado tem em nós e, portanto, é uma escola que forma médicos, e aqui no caso de Lisboa também nutricionistas, que fazem investigação, mas é importante transferir o conhecimento à sociedade. E acho que sempre tive esse posicionamento de transferir ciência para a comunidade. O livro Deixemos de Tretas, a Ilusão da Comida Saudável,
que surge em 2024, ele nasce muito antes, num desafio que o Rui Conceiro, na altura, enquanto editor, me faz. É um grande editor, estava na Contraponto e fez muitos bons livros, entre os quais esse. Ele esteve a desassossegar-me, a dizer que era muito importante eu fazer o livro. Eu não estava muito convencida disso, porque achava que, se calhar... Mas já não... o conhecias, ao Rui Conceiro? Não. Ele é que me faz o convite. Então ele vê que há ali uma investigadora que principalmente tem diz ele que foi das entrevistas. Um olheiro. Ele disse, ele partilha que das entrevistas que conhecia, achou que tinha um perfil de comunicar de forma fácil, descomplicada, que chegava bem. Sabes que ele foi campeão de voleibol, o Rui Conceiro? Essa parte eu desconheci. Aliás, já fiquei a saber muitas dimensões. Sim, eu sei que ele é do Norte. Foi campeão de voleibol e trouxe um editor e agora está na Fundação Lelo. Muito bem, então foi ele o corresponsável por esse livro, Deixemos-nos Tretas. Ele, e persistente, porque eu acho que tive uns 4 anos para lhe responder ao desafio, porque eu tinha muita resistência a escrever, porque estamos muito treinados a escrever artigos científicos. Mas foi um grande êxito, não foi? O Deixemos Tretas foi, ao contrário daquilo que eu imaginava, foi um enorme êxito e depois rapidamente, foi pouco tempo depois de ter saído o primeiro livro, portanto saiu em abril de 24, ele faz-me um desafio para eu escrever um segundo livro. Este livro, Engolir Sapos, ainda se deve ao Rui Conceiro. Do Rui. Aliás, a troca de mensagens aconteceu a 17 de novembro de 2024 e eu tenho esse registro porque estava eu num domingo de manhã, no meu exercício, eu costumo caminhar bastante, ao domingo de manhã e cedo, e então mandei-lhe uma mensagem a dizer: já sei o título do próximo livro, Engolir Sapos engorda. Aceitou logo imediatamente. E ele respondeu-me a dizer: não sei se percebi muito bem, mas gosto. E depois eu enviei-lhe um áudio a explicar e ele responde-me: vamos falar durante a semana. E portanto veio exatamente nesse seguimento. O primeiro livro foi muito a nutricionista que escreveu. Este é mais a professora de bioquímica, porque aliás eu tenho 35 anos. Vocês são duas, afinal. De ensinar... Um livro cada uma. Bem, já agora o primeiro antes da menopausa e o segundo depois da menopausa. Portanto, temos aqui uma versão também com um olhar diferente em relação à biologia da mulher e à saúde da mulher, e que também foi bastante um apelo, até porque durante a vida toda, e sobretudo agora, vou ouvindo de que a magreza é da ruindade, e portanto daí eu resolvi explicar que quem engole sapos pode engordar. Vamos aos sapos, então, David. Tu sabes, já comeste algum sapo, David? Não, quer dizer, em França já comi grenouille, mas foi sem querer. Eu, na altura não percebi o que era aquilo, mas... Isso era mesmo literal? Era literal, sapo. Sim, engoli. Não era mau. Não era sapo. Não, é rã, certo, é grenouille, certo. Mas na vida todos nós engolimos sapos. Todos nós engolimos sapos. Portanto, mas o título é muito curioso. Engolir sapos engorda. Portanto, a questão é, eu peço-te um pouco de que expliques o fundamento biológico deste título. Portanto, aquilo que enviaste, aquele áudio agora é a professora de bioquímica que vai falar. Aquele áudio que enviaste ao Rui Conceiro. Rapidamente expliquei-lhe que quando nós temos o stress, é uma resposta fisiológica de fuga e de luta, ou melhor, que prepara o organismo para a fuga e para a luta, e o organismo tem que fazer uma coisa que é chamada de energia para o sangue. Há um aumento do açúcar, da glicose no sangue, que é para a luta e para a fuga. E depois a seguir, se não acontece rigorosamente nada, essa glicose é convertida em gordura. E a priorização de uma forma de aprendizagem do organismo para momentos de estado de alerta, que no fundo este stress crónico é nós estamos sempre em estado de alerta e de emergência, o organismo vai priorizando aquilo que mais está associado à sobrevivência da espécie humana, que é a adiposidade, é guardar, é reservar gordura. E portanto aquilo que eu explico no livro, obviamente toda a gente tem sapos para engolir, eu também obviamente já engoli muitos, a questão é o que é que se faz nesta gestão de stress. Nós também ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer, quando estão em stress, vou dar uma volta, vou arejar. É esta fase, esta parte de vou gastar aquilo que é o pico do açúcar no sangue. Aquelas pessoas que ficam completamente imobilizadas e é como se nada fosse, como eu costumo chamar as personalidades esponja, então obviamente vão acumulando as emoções, depois associado também à fome emocional, que também explico, mas efetivamente estamos a ensinar o nosso organismo a estar sempre em serviços mínimos, como o serviço de saúde é. Serviços mínimos, adiposidade, porque não há como fazer mais nada.
Essa questão da nutrição, enfim, sabemos hoje mais do que sabíamos ontem, portanto há uma ciência da nutrição, e há aquela questão da contagem de calorias que se fazia de antes quase como um exclusivo. Uma pessoa engordava porque tomava mais calorias do que aquelas que consumia. A questão é, hoje em dia, com os avanços da ciência, é muito mais complicado do que isso, não é? Quer dizer, sem dúvida porquê nenhuma. É que se engorda, digamos assim? As calorias... Não é só o stress, há calorias diferentes, não é? O que faz aumentar o peso, neste caso a adiposidade, que é sempre disso que queremos falar, não é de aumentar peso à custa da massa muscular, é de gordura, é uma prioridade do metabolismo a gordura, independentemente daquilo que são as entradas. Eu posso ter a pessoa a comer exatamente a mesma coisa hoje ou daqui a 2 anos e aquilo que vai acontecer do que está a ingerir tem um resultado diferente. Isto tem a ver com prioridades metabólicas. Mas a questão das calorias, a caloria, por definição, é uma combustão de laboratório. Essa questão de eu somar as calorias e depois também estimar o que a pessoa está a gastar e fazer quase que uma termodinâmica linear, eu não fui é professor de verdade. Termodinâmica Não e é a caloria assim. surgiu nesse contexto, aliás, das máquinas do século XIX. Não é assim. Isto, se fosse assim, quer dizer, era mais fácil de contornar. Boca fechada. Aliás, o livro é exatamente também para desmistificar o que nós hoje assistimos do ponto de vista da consciencialização da obesidade enquanto doença, não é dizer às pessoas que têm que fechar a boca. Há todo um processo que está associado e eu também tenho aí um capítulo que as pessoas se reconhecem muito, que é só de olhar engorda. O só de olhar engorda significa que toda a ativação neuronal é priorizar, vai entrar qualquer coisa que é com destino de gordura. Pode não entrar. No abstrato, o engordar significa que a priorização e a instrução que eu estou a dar de comando central é para abrir as portas do tecido adiposo. É um bocadinho nós imaginarmos como é que isto funciona cá dentro. Entra comida, tenho um processador e o meu processador pode ser diferente do processador da outra pessoa, portanto, entrou a mesma comida, mas eu tenho uma fase de processador, que é o intestino, e depois passa o processador e eu posso ter a refeição A a dar origem a B ou a refeição A a dar origem a C, coisas diferentes. E depois tenho muitas portas abertas ou só tenho 1 ou 2 portas abertas. É quase como imaginar as linhas de metro, em que numa pessoa eu tenho as linhas de metro todas a funcionar lindamente, que é as vias metabólicas, e noutra eu só tenho a linha vermelha a funcionar, a amarela, em vez de pararem todos a piadeiro, já só para no fim. Portanto, todos os processos metabólicos estão a acontecer de forma diferente e essa priorização também resulta daquilo que são os nossos estilos de vida, que não é só o que comemos, a qualidade do que comemos, a hora que comemos, a atividade física, exercício físico, o sono e a gestão do stress. Portanto, há muitas variáveis a influenciar estas portas que tenho abertas ou não. E todos nós somos diferentes, não é? Às vezes o que funciona para umas pessoas não funciona para outras. Somos diferentes quer do ponto de vista genético, quer depois do ponto de vista de como é que está a epigenética deste indivíduo. É como é que eu, com aqueles genes, tenho prioridades metabólicas. As prioridades metabólicas é mesmo importante as pessoas perceberem que entrou é a mesma coisa que numa fábrica entra uma matéria-prima, mas a mesma matéria-prima pode entrar noutra fábrica e os produtos são diferentes. O resultado é diferente, depende do design, dos recursos humanos, dos equipamentos que lá estão. Portanto, uma dieta adequada para ti e que achas bem, sentes-te bem, pode não ser a dieta que vais aconselhar a uma pessoa que... Claro que não, claro que não. Claro que nós hoje já falamos muito da medicina de precisão, da medicina personalizada, da nutrição personalizada, mas ainda estamos muito longe disso, até mesmo na área clínica. Eu às vezes brinco ao dizer que o mais personalizado que nós fazemos numa consulta é tratar a pessoa pelo próprio nome, porque depois todas as variáveis que são importantes conhecer, desde logo os genes, depois todas estas prioridades metabólicas que implicam alguns exames que se precisaria de fazer. Nós não sabemos e, portanto, andamos um bocadinho a dar as instruções... Tentativa e erro, não é? É tentativa e erro e muito com princípios de saúde pública, que é isto faz mas bem no geral. Mas há dietas que são autênticos disparates, não é? A gente vê cada coisa escrita, são tretas, não é? Imensas. Aliás, só a própria nome de dieta, e o nome de dieta vem da origem da palavra, que é estilo de vida, mas as pessoas entendem dieta como uma restrição, exato, como não é uma necessariamente punição. Dieta, não dieta é aquilo que nós comemos, não é? Sim, é o nosso estilo de vida, não é? Sim, mas efetivamente esta questão dos planos alimentares que tem falhado imenso, eu relativamente a isso tenho muita resistência, ou seja, um plano alimentar faz sentido em contexto hospitalar, em que eu tenho alguém internado e que vai ter aquela refeição porque é aquilo que lhe é oferecido de acordo com a situação clínica. Em ambulatório, quando as pessoas estão no seu dia-a-dia, elas têm é que saber
escolher e porquê que devem saber escolher aquilo e ter autonomia, porque se não têm autonomia acabam por depois ir para coisas muito estapafúrdias, como aliás estava a dizer, as dietas que se vêem e principalmente nas redes sociais, não é, que é o grande perigo, mas... Agora está essa praga, não é? Mas é preciso entender esse fenómeno resulta muito de oferta feita pela procura, as pessoas precisam porque as pessoas têm uma noção clara de quanto a alimentação influencia a saúde e não tendo resposta dos profissionais de saúde onde eles deveriam estar, obviamente consomem... Mas ouve-se cada coisa, de facto, que é muito difícil lutar contra isso, porque as pessoas até algumas passam por profissionais de saúde quando não são, não é? Sim, nós aí já temos os dois perigos, quer dizer, e lá está, aí foi um bocadinho o objetivo do Deixemos Tretas, que era pôr os pontos nos is, mas aqui nas redes sociais nós temos dois fenómenos. Por um lado, as pessoas que não percebem mesmo nada do tema, não são profissionais de saúde, mas são líderes de opinião, sim, mas também, infelizmente... dietas carnívoras e outras coisas assim. Está a dar a bom exemplo. Claro que eu aí poderia dizer, bom, para estes há que ter em consideração que existem ordens profissionais e, portanto, basta ver se aquela pessoa de facto está registada na ordem dos médicos, na ordem dos nutricionistas. Não está, não é profissional de saúde, pode não ser credível. Agora, também infelizmente temos que ser honestos e de facto já há alguns influenciadores que são de facto profissionais de saúde com imensa responsabilidade e que dizem barbaridades dessas. Aliás, a dieta carnívora até vem de uma influencer que é médica, portanto... Pois é isso, temos a certas hoje as pessoas não sabem distinguir. Porque depois, se calhar, eu também daria outra explicação. Bem, que é de facto... cá de uma pessoa que é médica, mas isso vem de lá de fora, isso é uma coisa que tem origens, normalmente nós importamos o mau e o bom. Exatamente, mas eu até acho que isso também nos deve levar sempre a uma reflexão positiva, que é o que é que isso significa? Significa que os profissionais de saúde hoje em dia têm que fazer coisas diferentes para sobreviver, porque de facto a classe médica é maltratada, é mal paga. E depois têm que encontrar estes nichos de oportunidade, que não é de maneira nenhuma o melhor, mas de facto esta perversão da própria carreira leva provavelmente a isto, a este tipo de comportamentos. Conceição, eu fiquei aqui com uma ideia quando referiste que os planos nutricionais fora de um contexto hospitalar que não fazem sentido. Eu gostaria que explicasse um bocadinho melhor isso. Portanto, muitos nutricionistas prescrevem planos nutricionais. Falaste na questão da autonomia. Portanto, o que é que deve ser essa intervenção e o que é que pode ser realmente útil no dia-a-dia das pessoas? Ainda bem que se reforça isso, senão se caía-se no risco de me crucificarem. Não, aqui nós não fazemos isso. Não, a opinião pública e os colegas. Sim, eu quando estou a dizer isto, estou a dizer que de facto é bastante limitativo se alguém procura numa consulta e se aquilo que eu ofereço é um plano alimentar. Claro que em muitas situações, com determinado perfil da pessoa, até pode ser o caminho de levar o que é que come especificamente ao pequeno almoço, ao almoço, à meia da tarde. Com várias opções, não é? Com as várias opções. Mas o que eu estou a dizer é que nós já temos a experiência de que muitas vezes isso falha, até falha porque as pessoas nem percebem porque é que têm que fazer assim. Depois, porque se queixam que se vão numa circunstância diferente que não existem aquelas opções, já não o fazem, como muitas vezes dizem, mas eu vou de férias, como é que eu vou fazer? Ora, se a pessoa não tem as competências para perceber nesta situação o que é prioritário. Eu chego a um bar, só tenho uma montra de bolos, que muitas vezes isso é a tentação, porque eu não pude comer aquilo que lá estava porque não tinha essas opções, mas as pessoas também têm que saber perguntar se têm e quais são as opções que naqueles momentos podem ter. E, portanto, eu acho que é muito importante dar competências para as pessoas perceberem e ficarem. Aliás, a medicina dos 4 P's é aquela que é capaz de predizer, que é capaz de prevenir, é personalizada, mas é participada. Eu, se não tenho o paciente a perceber exatamente porque é que deve fazer aquelas coisas, pode falhar. É ensinar a pescar em vez de dar um peixe. Exatamente. Depois guardam a folhinha do plano alimentar para mais tarde recordar, enfim. Este é um pensamento crítico que eu tenho, que eu sei que não é, se calhar, de comum acordo de todos, mas é o meu pensamento crítico, enquanto também académica. Conceição, percorrendo aqui este teu livro, encontra-se aqui um capítulo intitulado Microbiota, o segundo cérebro. Temos uma segunda cabeça nos intestinos. Eu já ouvi falar de neurónios nos intestinos, isso existe mesmo? Sim. Toda a parte... Conta lá que eu quero saber, que é para eu pôr os de cima e os de baixo a funcionar. Não, ele não é um segundo cérebro, é o mesmo. Nós temos, de facto, um território, basta pensar que é um território de fronteira com o meio exterior e é um território de fronteira com aquilo que é apresentado diariamente no meio exterior, que são os alimentos. E, portanto, temos o exército, que é o sistema imunitário, e temos também
todo o complexo neuronal do intestino, que é extremamente rica em tem uma grande presença. Aquelas células são iguais ou parecidas? Elas comunicam. Portanto, há de facto uma comunicação direta. Mas são do mesmo tipo com as sinapses? Sim, são neurónios. E, portanto, aliás, nós também temos muita produção de neurotransmissores a nível do intestino sim. E também até do próprio microbiota intestinal. Mas sem dúvida que as pessoas também têm muita noção de que estar apaixonado sentem borboletas no estômago, ou quando estão angustiadas dizem que têm um nó na garganta ou no peito. Portanto, há de facto uma ligação direta, ou quando as pessoas estão nervosas ficam com o intestino mais solto. Portanto, esse conhecimento nós vamos tendo. A questão aqui é ter a noção de que vêm mensagens de cima do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro. O intestino está povoado com aquela bicharada toda, transformada assim de modo muito simples, mas com aquelas bactérias e também vírus, não é? Sim. O microbiota. Qual é o papel desse microbiota intestinal, digamos, no nosso funcionamento? É, digamos, indispensável, não é? Cada um de nós é diferente devido a esse tipo de população que está connosco. É importante as pessoas terem a noção de que nós temos 10 vezes mais células de origem microbiana do que de origem humana. Por acaso essa sabia. Eu e os meus micróbios. Os meus micro-organismos. Temos cerca de 150 vezes mais genes de origem microbiana do que de origem humana. O que podemos dizer que, quando vamos à casa de banho, ficamos mais humanos. Em massa é muito pequenino. Sim, estamos a falar em cerca de 2 quilos, 1 a 2 quilos. 2 quilos só de bicharada. Sim. Claro talvez que 4% do peso de é uma qualquer massa, pessoa. sim. É uma percentagem corporal que ainda se vê na balança. Bom, mas não convém que as pessoas fiquem sem isso, não é? Não, nem podem. Acho que nunca houve nenhum humano estéril, não é? Não houve nenhum humano sem bactérias. Sei lá, mas hoje em dia já se usa tudo, não é? Já foi possível fazer ratinhos estéreis. Sim. Mas é muito complicado. Um ser humano estéril nunca existiu. É colonizado logo no inútero. Sim. Mas a verdade é que estes micro-organismos permitiram que nós evoluíssemos enquanto espécie humana. E, portanto, a espécie humana evolui com esta comunicação, com esta presença destes animais de estimação. Eles precisam de nós somos e nós holobiontes, deles, não é? exatamente. E, na verdade, nós evoluímos quer do sistema imunitário, quer até pelo facto de eles retirarem dos alimentos o que nós precisamos. Eu há bocadinho, quando falava em processador, estava a falar em microbiota. Se nós tivermos um bom microbiota, se eu estiver bem acompanhada, eu, de facto, como e tenho um determinado produto. Agora, se eu começo a ter um órgão doente, com os oportunistas em grande protagonismo, e isso é das oscilações também até alimentares. Se eu tenho uma alimentação monótona, eu nunca posso ter muita diversidade nos animais que tenho. E para proteger o microbiota é a alimentação, mas há também quem aconselha outros produtos e enfim, há muito mercado para muita coisa, né? As pessoas dizem... Na base é a alimentação, porque tenho sempre que ter a noção clara que se eu tenho animais de estimação, eu tenho que lhes dar de comer. Se no jardim zoológico não comem todos a mesma coisa, não é? As cadelas sabem isso. Aos alimentos de cada tipo. Portanto, assim, se eu não tenho uma alimentação que alimente todos, eu perco diversidade. Quando eu perco diversidade, em que não estão umas, as outras oportunistas vão ganhando peso e, de facto, começa a ter um órgão menos bom. E esse órgão menos bom pode ser o suficiente para, por exemplo, a saciedade, que é uma coisa que está tão em discussão, a questão da obesidade. Eu, para ter saciedade, para enviar sinais de que é preciso parar de comer, eu preciso destes micro-organismos. E, portanto, quando eles começam a não estar lá, aqueles bons com que eu evoluí enquanto espécie humana, significa que eu não vou saciar. Há uma molécula que se fala muito agora, o GLP, não é? Sim, os análogos do GLP-1 enquanto fármacos para a obesidade, é preciso também ter a noção de que eles são produzidos por células enteroendócrinas, portanto estão no epitélio do intestino, as células que produzem o GLP-1 endógeno. E o estímulo para essa síntese até é microbiano, ou seja, quando comemos fibra, alimentos ricos em fibra, como por exemplo as leguminosas que deixaram de estar nos nossos pratos. E depois eu tenho os bons animais de estimação. Os animais de estimação pegam naquela fibra, produzem uma coisa que se chama butirato, que é um ácido gordo de cadeia curta, e o butirato vai e diz às células enteroendócrinas: produza-se GLP-1. Quando nós estamos a ter a evidência que análogos do GLP-1 são importantes para o tratamento da obesidade, temos que olhar um bocadinho para trás e perceber, isto está aqui a prova de que de facto eu tenho que também melhorar a microbiota intestinal para passar a ter a síntese endógena e não apenas a terapêutica farmacológica. Portanto, acho que aqui fica claro o papel do microbiota até no peso. Nessa parte. E esses medicamentos que andam para aí, que agora as pessoas usam até demasiado, não é? Qual é o teu olhar que tens para
enfim, há uma indústria farmacêutica pujante com esse tipo de produtos para emagrecer, no fundo. Inibem o apetite, não é? Sim, inibem o apetite e aumentam a saciedade, que são mecanismos diferentes, mas a verdade é que, não sendo eu prescritora de medicamentos, porque não sou médica, também já agora, pelo menos para já, não precisando da sua prescrição, acho que estou à vontade para falar do tema, além de que, de facto, doutorei-me até na área no Departamento de Farmacologia. Por isso é que nós perguntamos, só perguntamos a pessoas que estão à vontade. Não tenho viés, mas a verdade é que em relação a nenhuma outra doença se discute tanto um novo medicamento. O novo medicamento ainda bem que existe. Aliás, a doença já está identificada enquanto doença desde 2004, mas só agora é que se começa a falar, porque obviamente parece que na medicina só quando existe um medicamento é que assumimos que é uma doença, porque enquanto não há medicamento é melhor nem entender isso dessa forma. E, portanto, é uma evolução enorme, muito importante e que devemos em geral fazer. É positiva, não é? É muito positiva. A questão é o abuso, agora qualquer pessoa... É o tratamento em associação, ou seja, é a oportunidade também para mudar hábitos alimentares, fazer exercício físico, porque de outra forma as pessoas com a doença têm muita resistência a um caminho penoso. Agora, obviamente, que todo este mercado paralelo de disponibilidade destes fármacos acontece por tantas proibições. É um ato médico. O médico está formado exatamente para ser capaz de identificar qual é o indivíduo que vai ter benefício. E mais, acho que a obesidade é a única doença, a mim parece-me, que há discussão de que só se deve dar um medicamento quando está no fim de linha, porque em todas as outras doenças se ouve falar em diagnóstico precoce e intervenção precoce. Sim, mas estes medicamentos são novos, não é? E começaram por ser pós-diabéticos, depois descobriu-se... Mas tratar a obesidade, tratar o excesso de peso e retirar aquilo que é o perímetro da cintura enquanto fator de risco, eu acho que é importantíssimo. O que nós temos é todo um preconceito de comportamento e de associar isto à estética. E a saúde, a estética não é estética, é uma questão mesmo de saúde. Uma visão moral sobre a obesidade. Portanto, as pessoas que são obesas têm culpa de ser obesas, não é? Por isso quem tem cancro do pulmão e fuma, ninguém lhe diz que ele é culpado. Não é? Portanto, eu acho mesmo que isto é um estigma que devemos deixar esse lugar e hoje não se discute, nunca se discutiu tanto nenhum medicamento para a hipercolesterolemia, nem para a hipertensão, mas relativamente à obesidade discute-se, porque eu acho que de uma forma hipócrita lá na base está a questão de não se portou bem e, portanto... O culpado se é gordo é o culpado. Não, a obesidade é uma doença e é uma doença visível, que tem um fardo social imenso, que tem um fardo de comorbilidades imensa e, portanto, acho que se deve falar disto de uma forma um bocadinho mais séria e não com este fé diver toda à volta, que eu acho que isto até é folclórico e mal. Muito bem, agora para terminamos com outro assunto também rodeado de alguma polémica, que é a questão do conceito de alimento ultraprocessado. Portanto, serão aqueles alimentos que, independentemente das calorias que têm ou não têm, ou do seu conteúdo nutricional, é pôr o foco no nível de processamento que esse alimento teve antes de chegar, digamos, aos nossos pratos. Portanto, em geral são alimentos produzidos industrialmente, com ingredientes que as pessoas não conhecem, por exemplo, batatas fritas de pacote, pizzas congeladas... Pior do que isso, coisas que não estão na dispensa. Não, mas as batatas fritas congeladas também, as batatas fritas de pacote também são ultraprocessados. Refrigerantes. Portanto, há aqui um debate em relação aos ultraprocessados sobre se o grau de processamento de um alimento, independentemente do seu conteúdo nutricional, é um problema ou se o problema é mais o conteúdo nutricional, como o grau de sal, de açúcar, de gordura. Qual é que é a tua posição em relação a esta questão dos ultraprocessados? Muito bem. São parentes da conversa anterior. Se engolir sapos não é propriamente toma um medicamento para tratar a obesidade. Que não fica essa mensagem, até porque o livro tem o prefácio da Isaura Neto, que é psiquiatra, é uma grande psicanalista e, portanto, chama a atenção para o cuidado da saúde mental. Passando aos processados, nós confundimos na opinião pública, e para não dizer às vezes até na ciência, no mundo da ciência, o que é tecnologia alimentar e o que é as ciências médicas. Portanto, quando falamos em saúde é uma coisa, quando falamos em tecnologia, processamento é outra. Eu, quando cozinho em casa, processo os alimentos. Portanto, o processamento alimentar também é importante para uma questão... é processar um alimento. Também é uma questão de segurança. O processamento dos alimentos pode nos levar a formulações mais interessantes do ponto de vista nutricional e até ambiental, não é? A economia circular, eu tenho um subproduto que ia para o lixo,
com uma proteína whey que hoje tanto se fala, a proteína do soro, ainda me recordo no início deste século, em 2002 talvez, comecei a fazer investigação na proteína do soro do leite, que ainda ninguém falava da proteína whey. Portanto, nós é muito usado por desportistas para ganhar massa muscular. Mas na altura ninguém falava ainda disso. Portanto, só para tirarmos também o preconceito de que tudo que é resultado da indústria, tudo aquilo que é processado é mau. Agora, obviamente, e bem falou daquilo que é a formulação nutricional. O que é que aquilo tem? Se tem muita gordura, sobretudo saturada, se tem sal a mais, açúcar a mais, esse é um critério. Mas também, mais uma vez, nós também devemos nos preocupar com mensagens positivas. Mais do que estar a dizer o que é mau, é o que nos está a faltar na dieta dos portugueses e não aquilo que temos que deixar de comer. Senão é sempre a penalização e parece sempre que é tudo muito mau e restritivo. A questão é que estamos a comer alimentos muito ricos em sal, em açúcar, em gordura saturada. O que é que não estamos a comer? Nós não estamos a comer muito do mundo vegetal. O mundo vegetal de hoje é fruta e é o pão, a batata, o arroz, a massa, são as fontes de amido. Só comemos essas duas coisas, porque depois lá vem uma folhinha de alface ou um tomate. Em geral é pouco, não é? É saladas muito pouco. Aqui que Quem é que come todos os dias ou grelos, ou brócolos, ou espinafres, ou agriões, espargos, alcachofra, etc, etc, etc. Quem é que come as leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as ervilhas? Quem é que come os cereais integrais ou até as oleaginosas, amêndoas, nozes? Portanto, a monotonia alimentar está instalada, não é? E as pessoas preocupam-se a contar calorias e não o número de alimentos diferentes de origem vegetal. Qual é a diferença entre um animal e uma planta? O animal mexe-se, a planta não. Se a planta não se mexe quimicamente e para a sobrevivência da espécie, ela tem que se munir de muito mais química. Por isso é que nós, no mundo vegetal, encontramos uma diversidade química superior, que são os antioxidantes, os anti-inflamatórios, que muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem. Portanto, eu preciso de ingerir maior diversidade de alimentos de origem vegetal. Não é ser vegetariano, não estou a dizer isso. Estou a dizer mais de origem vegetal, com mais diversidade durante o meu dia alimentar. Concluindo, a dieta portuguesa não é, em geral, uma dieta adequada. A dieta mediterrânica, que na realidade fala-se temos... muito nisso, da dieta mediterrânica. Pois, mas em 2015, que é quando nós temos os últimos dados do Inquérito Alimentar Nacional em Portugal, mostram que mais de 80% da população portuguesa não tem adesão à dieta mediterrânica. Portanto, a verdade é que o que é que nós mais vemos as pessoas comerem? A dieta real não corresponde, digamos, aos padrões de saúde que não, a globalização alimentar, tudo aproximou daquilo que era menos bom, a ocidentalização, no fundo, do nosso dia alimentar. É o leite, é o pão com manteiga ou com fiambre, depois é o almoço que é a carne, a batata ou a massa e o peixe, e o jantar repete-se igual e depois anda as bolachas pelo meio, as tostas. A diversidade do mundo vegetal é mesmo muito escassa. Muito bem, fica aqui a recomendação para comer mais vegetais. E de vegetais diferentes, não é? De modo diversificado. Portanto, comer vegetais não engorda, não é? Bom, aí teremos outra discussão que há pessoas são vegetais. Não, ora, aí está um bom exemplo daquilo que às vezes é a deturpação da dieta vegetariana. Muitas vezes nas cantinas, eu já vi, o prato vegetariano era com natas de soja, depois era o croquete de arroz com arroz, batata frita. Quer dizer, isso pode ser o mundo vegetal, mas de adequado tem muito pouco. Portanto, nós não precisaríamos de inventar muito. Aliás, se inventássemos menos, seria uma boa recomendação. O primeiro livro que eu escrevi até fala lá do jornalista americano Michael Pollan, que dizia, ou que num dos livros, nunca coma nada que a sua avó não reconhecesse como um alimento. Agora, se calhar, a sua bisavó. Porque, na verdade, nós inventamos muito, não é? Muito bem, às vezes o problema é que não inventamos bem, não é? E há outras pessoas que inventam e querem vender as coisas que inventam e nós somos clientes de muita coisa. Enfim, coisa aqui inventada. Está um livro, Engolir Sapos Engorda, O Peso das Emoções na Saúde e na Balança, de Conceição Calhau Contraponto, esteve connosco neste Mais Lento que a Luz. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Muito obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.